fazer uma retificação a pedido do ministro Luiz Felipe, que na intervenção dele, hoje pela manhã, falou um dado sobre a questão do número de sindicatos no Brasil, um dado, inclusive, que vem sendo veiculado há bastante tempo por jornais, enfim, do número de sindicatos. E me pediu que retificasse para que não ficasse impreciso o dado. Na medida em que a Rita ofereceu a ele depois os dados precisos do Ministério do Trabalho, que são, ainda assim, bastante significativos, que são 10.500 sindicatos com registro regular junto ao Ministério do Trabalho, de sindicatos de empregados, de trabalhadores, 4.000 sindicatos de empregadores e 2.000 pedidos de registro sindical pendentes de análise. Então, o número, ainda assim, é bastante expressivo. Fora dizer, a Rita também poderá, não sei se ela vai tratar disso, mas só também para retificar, houve, ao longo desses últimos anos, no Ministério do Trabalho, um trabalho, né, de organização desses registros, e, inclusive, alguns sindicatos que tinham um registro, mas não funcionavam ou não tinham vida regular, acabaram sendo cancelados também. Então, e, como eu também disse, além dessa questão, há ainda muitos sindicatos que não sequer solicitaram pedido de registro, sobretudo no âmbito de algumas categorias como de servidores públicos, alguns sindicatos que ainda não conseguiram, e que vêm a cada dia se organizando, mas que ainda sequer chegaram. Então, os dados precisos apenas para essa retificação são estes, e fica o registro, então, dessa retificação. Bom, doutor Felipe, o senhor não se aveste com o seu equívoco, porque tem tanto sindicato que a gente perdeu a conta faz tempo. Então, a hipótese de estar aumentando é muito grande. Agora, falando sério, eu primeiro quero dizer da minha satisfação de ter participado da organização e do desenvolvimento desse evento, por várias razões. A primeira delas foi ter podido trazer de volta ao Brasil para conversar conosco o grande companheiro e amigo Gianni Arrigo. Nós nos conhecemos desde 1987, sem o nossa, por favor, e ele, como Jaci Afonso disse hoje, participou do princípio da construção da CUT, teve um papel importante na cooperação, ajudando exatamente nessa discussão sobre o sistema de relações trabalhistas. Depois, a segunda questão, veio diversos advogados que eu não via há tempos, que também participaram do processo de construção do jurídico da CUT, como o amigo Ney Viana, como a Gilza, que estava ali do Rio de Janeiro, enfim. E a outra questão é que eu acho que esse debate está colocado num momento super oportuno. Quer dizer, de qualquer jeito, ele está pautado com temas que não têm perenidade, ou seja, que são temas que estão sempre na ordem da discussão. Mas, por que eu digo que é um momento super oportuno? Porque nós estamos vivendo exatamente um momento de transição, de mudança na política brasileira. Não é que se espera grandes mudanças por parte do novo governo, mas é uma oportunidade para que o sindicato, para que as centrais sindicais redefinam, ou definam, ou rediscutam, ou detalhem, precisem a sua relação com o governo. Acho que essa é a primeira questão. Essa campanha eleitoral mostrou, todo o governo da Dilma e essa campanha eleitoral mostraram que é preciso definir melhor essa relação. Nesses dias, as intervenções que o amigo Gianni fez, ele colocou mais de uma vez, e nós temos visto uma discussão também na imprensa brasileira do surgimento, do crescimento de uma nova direita política, que se pauta principalmente pelo não partido. Tá? E, além disso, a questão que ele colocou no debate hoje, a tradição europeia, do sindicalismo europeu, que construiu
um sistema democrático e inúmeras conquistas sociais, trabalhistas no pós-guerra, se deu em grande parte na sua referência com políticas protagonizadas na época pelos partidos de centro-esquerda da social-democracia. A destruição desses partidos, por outras N razões que eu, obviamente, não vou me atrever a mencionar agora, colocam também uma questão muito complicada para os sindicatos europeus, como ele já descreveu, frente a essa perda de direitos e frente à não existência de referências políticas. Nós não chegamos nesse ponto, mas se não definirmos o papel como sindicato, o papel como interlocutor social, a nossa relação com outros movimentos sociais e como consolidar espaços democráticos de negociação, e não só de intercâmbio de informações, dificilmente não desaguaremos em caminhos parecidos. Então, essa é a primeira questão do porquê eu acho importante esse debate. A segunda é que eu acho que nós estamos também vivendo um momento onde podemos rearrumar ou rever, ou, enfim, debater de forma mais aprofundada a agenda trabalhista, frente a questões, como já foram mencionadas, da precarização, a questões da terceirização, que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando e vamos enfrentar no próximo ano, as dificuldades frente ao Congresso, ao STF, e a necessidade de se avançar numa discussão, não necessariamente, eu acho que tem a ilusão de que podemos fazer uma reforma sindical de curto prazo, mas sim se colocar a necessidade de fazer um debate hoje sobre os direitos que foram perdidos no período neoliberal, que nunca foram tocados e recuperados nesse recente período, como, por exemplo, foi no período neoliberal do governo tucano que se aprofundou o processo de precarização das relações de trabalho, ou seja, como o próprio Jânio colocou, a desculpa de você reduzir custos para promover emprego, depois nunca retorna ao patamar anterior. E eu acho que essa questão é uma das questões importantes a ser discutido, e como avançamos efetivamente para a conquista da organização local do trabalho, do direito de organização, que é a base de qualquer mudança que se queira fazer na estrutura sindical, que permite confundir números sobre quantos sindicatos existem, porque a pulverização é de tal monta que, efetivamente, não faz muita diferença quantos são. Então, acho que o que é fundamental hoje é a discussão do sindicato com o local de trabalho, com a base, porque, senão, nós vamos reforçar e passar a priorizar uma relação burocrática com a máquina do governo, com a máquina do partido, e não, efetivamente, uma relação com a base social. Bom, eu falei que ia falar pouco, e já estou falando demais. Então, eu vou passar a palavra para a companheira e amiga Rita Pinheiro. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu queria primeiro agradecer aos dois amigos, Silvia e Eimar, que me incumbiram da tarefa e da confiança de participar dessa mesa. Algumas questões que eu até tinha conversado com a Silvia, que eu ia pontuar, eu acho que já foi muito bem discutido, tanto pelo Gianni como o companheiro professor do Peru, que é a questão de toda o que perpassa com relação às questões do mundo do trabalho no mundo todo, né? E é interessante que o que essas experiências nos trazem ou podem nos ensinar é justamente que a desvalorização do trabalho, né, promove ou acentua as desigualdades sociais, né? Para nós que vivemos numa sociedade considerada a sociedade do trabalho, digamos que é uma dicotomia. Você vive numa sociedade do trabalho e, ao mesmo tempo, todo o tempo você fica correndo para não perder direitos. E direitos historicamente adquiridos, né? Pensando no caso do Brasil, é interessante como nós costumamos dizer que o brasileiro tem uma memória curta. Então, para a juventude particularmente,
quase desconhecido para a juventude trabalhadora o que foi de luta que a classe trabalhadora fez para ter essas conquistas, que foram muito difíceis de serem conquistadas, e tem que viver cotidianamente tentando garantir a sua manutenção, né? Então, como a Silvia colocou, no período da década de 90, período neoliberal, se passou o tempo inteiro correndo para garantir que não fossem retirados direitos, né? E, mesmo assim, alguns o foram. Foi quando se começou a questão da flexibilização de direitos, né? Então, as mudanças provocadas no mundo do trabalho, e aí, a partir da própria composição do mercado de trabalho, que não é homogêneo, né? Essa discussão das mudanças no mundo do trabalho, indubitavelmente, pressionam para que tenha uma definição, uma redefinição do papel do Estado. E aí a gente pensando o Estado como garantidor de direitos, né? Aí, nesse sentido, é importante discutir qual é o papel do Estado para um novo padrão de regulação do trabalho, né? Que deveria, ou, a nosso ver, é fundamental que o foco seja na democratização das relações de trabalho. Sem democracia, a partir do local de trabalho, você não garante direitos, ou não mantém direitos, né? E isso, no Brasil, ele é muito... Quando a gente vai ver o contraponto, particularmente com a Europa, historicamente com a Itália, isso nós não temos como comparar. Porque, para quem lembra, a discussão de 2 anos seguidos do Fórum Nacional do Trabalho, de 2003 a 2005, qual era o debate naquele momento? Era se fazia-se a reforma sindical ou a reforma trabalhista primeiro. O governo, de forma acertada, propôs que se começasse fazendo a reforma sindical. Por quê? Porque nós precisamos de organização forte para poder garantir um patamar de discussão de direitos trabalhistas. Infelizmente, não se chegou ao termo, muito embora tenha se constituído a PEC, e depois o próprio PL ficou parado no Congresso. E, infelizmente, eu tenho que dizer aqui que parte desta culpa é do movimento sindical. Porque mesmo o movimento sindical tenha participado de todo um processo, e foi um processo muito importante, que vale a pena a gente afirmar, de diálogo social. Entre os 3 atores, governo, trabalhadores e empregadores, inclusive com membros da Justiça. Foi um debate muito importante. Para quem você perguntar para qualquer pessoa que participou daquele processo de debate, vai dizer o quão foi importante aquele debate. E a busca da construção de consensos. Tem várias coisas que não foi acordado, por exemplo. A organização por local de trabalho, os empregadores não aceitaram hipótese alguma. Eles dizem que a fábrica quem manda é eles. Mais ou menos a ideia é essa. Portanto, não cabe aos trabalhadores intervir sobre como deve se dar, inclusive, a organização da produção, que impacta diretamente na vida e na saúde dos trabalhadores que lá estão. Então, ainda no Brasil, o sindicato ainda pensando a fábrica, da porta da fábrica da porta para fora. Isso quando se permite. Porque, se nós formos pensar do ponto de vista das greves, e os bancários convivem com isso todos os anos, se garante um interdito proibitório. E aí você fica a 200 metros e você não pode nem chegar perto. E agora arranjaram, inclusive, outras formas de penalizar os sindicatos, quando não é pela justiça do trabalho, é pela justiça comum. Então, assim, pensar o mundo do trabalho sem pensar da necessidade urgente de democratização das suas relações, eu acho que qualquer discussão ela é em vão. Daí o grande desafio, né? Pelo número que o Eimar colocou aí, que eu fiz questão de ligar para o secretário para ter certeza de sindicatos, a fragmentação está se dando de uma forma tão selvagem da organização sindical que eu acho que só reafirma aquilo que, por exemplo, o ministro Luiz Felipe colocou de manhã, dessa coisa da perda de identidade. A gente fica discutindo no Ministério o seguinte: como é que você tem um sindicato de trabalhadores terceirizados? Que trabalhador é esse?
É a secretária, é o rapaz da limpeza, é o assessor. E a identidade dele no local de trabalho, como é que se dá? E temos. Se o empregador terceirizou, qual a colaboração dos trabalhadores no sentido de não manter ou buscar manter que este trabalhador continue com a sua referência? Alguma coisa está errada. Por exemplo, aí eu vou citar de novo os bancários. Os bancários têm uma briga tremenda com os bancos para que os trabalhadores que lá estejam sejam representados pelos bancários. Você está no mesmo local de trabalho, exercendo a mesma função, os trabalhadores terceirizados ganhando 30%, 40% menos que o trabalhador primeirizado. Então, o princípio da desigualdade na terceirização ele é enorme. E isso impacta diretamente na organização sindical. Na mesa que nós fizemos sobre terceirização, uma mesa quadripartite, que eu acho que foi até citada aqui de manhã, a questão central que teve que se sair da mesa, porque não chegava mais a lugar nenhum, se você terceiriza, o mínimo é que se garanta que a representação seja feita pelo sindicato preponderante, com a garantia de direitos, a garantia de negociação e de representação. Não existe acordo nem sobre isso. Então, assim, a terceirização, eu acho que diferentemente, eu não sei como aconteceu nos outros países, mas no Brasil ela aconteceu para redução de custos e com a outra vertente, para desarticular a organização sindical. Porque você fragmenta tanto que os trabalhadores não têm mais esse vínculo do pertencimento. Além de uma coisa muito agravante, que é o recorte, é você acabar com a solidariedade no local de trabalho. Você rompe totalmente com os laços de solidariedade e você rompe principalmente com a ideia de pertencimento. Você tem que se reconhecer no outro. E quando você tem várias empresas, por exemplo, no caso de uma fábrica que tem 7 sindicatos lá dentro, qual é essa relação? Como é que ela se dá? Porque a gente sabe também que, inclusive, existe a questão da discriminação e do preconceito no local de trabalho com terceirizado. Porque o trabalhador da empresa principal, ela acha que o outro é ameaça ao emprego dele. Eu lembro que, na época da CUT, que a gente fez uma campanha contra a terceirização, a gente discutiu o seguinte: cuidado, o próximo terceirizado pode ser você. É porque a ideia das empresas é essa. Inclusive com o discurso de que isso é para garantir emprego. E nós sabemos que isso não gera emprego. Só para se ter uma ideia, a gente foi buscar os dados sobre a rotatividade, que é uma das grandes questões no Brasil, que, infelizmente, a Convenção 158 foi enviada pelo presidente Lula, eu nem lembro mais qual foi o ano, e continua parada no Congresso até hoje. Passou pela Comissão de Trabalho e a CETASP, Administração e Trabalho, eu acho que é o nome, e que não foi aprovada. Né? Fomos voto vencido. E que está parada lá até hoje, porque a avaliação que se fez é que, se for para votação, a gente perde mesmo. Né? Porque ela tinha sido ratificada, não lembro a data, na época do Fernando Henrique Cardoso, e que no ano seguinte foi denunciada. Né? Pelo menos para que faça a inversão da prova. Porque hoje você está empregado, amanhã o teu empregador olha para você, ou nem olha e manda alguém te demitir. Você não sabe. Então, a insegurança na vida das pessoas ela é enorme. Em qualquer empresa. Então, só para vocês terem uma ideia, a rotatividade no Brasil é 50% não passa de 6 meses. 50% dos trabalhadores empregados não passa de 6 meses. 30% não passa de 3 meses. Então, assim, se nesses últimos 12 anos nós geramos 21 milhões de empregos, 20 milhões rodaram. Então, assim, você não garante sustentabilidade desta forma. Então, sem você discutir a organização local de trabalho e você discutir a questão da rotatividade no Brasil, que não adianta só ter o FGTS, que a multa do FGTS foi enquanto não se tivesse uma lei complementar que garantisse a questão, regulamentasse o artigo, que eu não lembro qual é, que eu sou péssimo nisso, da Constituição. E aí se estabeleceu
Então, artigo 7º, inciso 1º. E até isso se busca tirar. Né? Então, aquela outra multa de 10%, que tem todo um debate, os empregadores querem retirar a qualquer custo, porque diz que o trabalhador fica muito caro no Brasil. Né? Então, assim, são elementos muito importantes, porque se você quer garantir direitos e ampliá-los, você, como pressuposto, você tem que ter organizações sindicais fortes. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Eu acho que tem uma... De todas as discussões do fórum, a única coisa que a gente conseguiu implementar foi o reconhecimento das centrais sindicais, que era um pedido antigo. Né? Então, como não se conseguiu as outras coisas, se garantiu a representação, o reconhecimento das centrais. Mesmo assim, tem um número de sindicatos muito grandes que não é filiado ou não é ligado a nenhuma central sindical. Né? E muitos, com certeza, não negociam, que é um dos principais objetivos do sindicato. O direito de representação para garantir a negociação que garanta o direito para o conjunto dos trabalhadores. Então, assim, essas são questões muito importantes para nós. Se não acontecer, eu acho que uma reforma, se não aconteceu, eu acho muito difícil se conseguir. Primeiro, que tem que ter um certo consenso da classe trabalhadora nesse sentido. Existe a defesa da liberdade e autonomia sindical de um lado e da unicidade do outro. E aí, a minha dúvida hoje, que eu acho que não é mais nem dúvida, é que aquela ideia de que quem defende a unicidade era para garantir a não fragmentação, se a ideia era essa, ela naufragou. Porque mesmo quem defende a unicidade fragmenta sindicato todo dia. E agora está se criando sindicato por função. Vide o serviço público. Então, agora a ideia está se criando as leis de reconhecimento de carreira. Criou uma carreira, tem uma carreira reconhecida, tem um sindicato. E isso é um problema muito sério, que eu acho que precisa se debruçar sem ir para a questão ideológica. Eu acho que é pensando de como os trabalhadores podem se organizar neste momento. Tem que rever questões. Como hoje nós estamos numa sociedade de empresas globalizadas. Então, quanto mais as empresas se juntam, mais os trabalhadores se esfacelam. Então, tem alguma coisa errada. E isso, alguém sai ganhando. E, com certeza, não é a classe trabalhadora. Porque, para o empregador, quanto mais fragmentado, melhor. E melhor até certo ponto. Porque a gente, às vezes, até discutindo no serviço público, adianta você negociar, uma empresa negociar com um sindicato que não represente? Para o final de uma greve, por exemplo? Não. Ela negocia e os trabalhadores vão continuar em greve no dia seguinte. Porque se você não tem o espaço do diálogo com os trabalhadores e não tem uma boa representação, se ele não reconhece em você o interlocutor, ele vai continuar em greve. Então, assim, se as se favorecem com isso, ninguém sabe até quando. Então, este é um dos problemas sérios que a gente tem que buscar atacar. Né? Não é, como eu já disse, não é tarefa fácil. Nós estamos fazendo vários processos no Ministério do Trabalho, via o Conselho de Relações de Trabalho, retomando discussões com o serviço público, que até então não tinha. Né? Tem o grande desafio, que é regulamentar a Convenção 151, que garanta para os servidores públicos o direito de negociação coletiva, que a Constituição não garantiu. A Constituição garantiu o direito de organização e de greve, mas não garantiu o pressuposto que é a negociação. Muito embora, a partir do governo Lula, se tenha uma mesa nacional que discuta, né, particularmente do SUS, a mesa de permanente de negociação do SUS fez 10 anos agora. E é interessante, porque é uma mesa que não discute salário, ela discute condições de trabalho. Né? Talvez por isso essa grande durabilidade da mesa. Né? Então, precisa se avançar nesse sentido. Não é tarefa fácil, como eu já disse, até porque quando você vai pensar em negociação, você não pode pensar só do ponto de vista do serviço público federal. Tem os estados e municípios, e é lá que mora o perigo.
porque tem servidor municipal que ganha até menos que um salário mínimo, né? E tem cidades que dependem única e exclusivamente da prefeitura para ter trabalho. A maioria não são servidores concursados, né? São servidores, na sua grande parte, inclusive, terceirizados. Então, assim, além dessa questão dos grandes problemas que nós temos, que é a rotatividade e a terceirização, né, tem a prática sindical, que tem tudo a ver com a falta de democracia nos locais de trabalho, né? Então, os dirigentes continuam sendo demitidos, continuam sendo assassinados. A gente recebe cotidianamente denúncias que é feita junto ao OIT ou feita junto ao Ministério Público sobre prática antissindical, né? A baixa representatividade, como eu já falei, porque com baixa representatividade você interfere diretamente na negociação, trazida também pela fragmentação das entidades sindicais. Para concluir, o que a gente pode esperar para o próximo período? Pensando o pós-eleições. A Silvia até me mandava e-mail. Você está nessa mesa. Eu digo, eu não posso pensar nada antes das eleições, porque eu não sei quem virá. Se for reeleita Dilma, a minha avaliação é uma. Se for eleito o outro candidato, a minha avaliação é outra. Aí eu diria que eu vou buscar outro país para me mudar. Porque o negócio vai ficar mais difícil ainda. Mesmo assim, considerando que esses 12 anos a gente avançou muito do ponto de vista da busca de igualdade na sociedade, as políticas sociais tiveram papel determinante, a geração de emprego, isso tudo, de certa forma, descentralizou o poder que estava só vinculado a Sul e Sudeste. O Nordeste foi um dos grandes beneficiados, e aí ninguém vinha falar só em Bolsa Família, porque quando se fala em Bolsa Família, como se falou na eleição inteira, o Nordeste votou na Dilma porque tem Bolsa Família. Não. O segundo estado beneficiado com Bolsa Família, depois da Bahia, é São Paulo. É São Paulo. Isso ninguém diz para ninguém, né? Mas depois, primeiro é a Bahia, segundo é São Paulo. O mais beneficiado com Bolsa Família. Então, no Nordeste, a grande reviravolta do Nordeste foi investimento no Nordeste. Hoje tem indústria no Nordeste. Enquanto os outros estados arrefeceu o emprego, no Nordeste continua crescendo. O IPEA já fez investigações nos últimos períodos que a renda, a principal fonte de renda é a do trabalho, não é das políticas sociais. Então, assim, é bom a gente trazer esse debate para perceber o quanto o trabalho é fundamental na estruturação da sociedade. Agora, para isso, nós temos que garantir o princípio do direito. Porque não adianta ter trabalho pelo trabalho. Nós queremos discutir agora a qualidade desse trabalho. Como é que a nossa juventude vai entrar nesse mercado de trabalho? Só no trabalho precário? Naquele que não tem proteção social? Não. Nós queremos que a juventude entre num patamar de direitos. Manter a política de valorização do salário mínimo, eu acho que é uma das grandes... aliás, a construção da política de valorização do salário mínimo, eu diria que foi uma das grandes vitórias que a sociedade teve nesse último período. E nisso, só para mostrar que quando os trabalhadores eles se organizam, ou vão disputar de forma organizada, se tem vitória. Claro que depende muito de quem é o outro interlocutor do outro lado, no caso do governo. Mas a política de valorização do salário mínimo só saiu porque as centrais sindicais foram unificadas para esse debate. Não foi porque o governo quis dar como dádiva. Não, isso não foi presente. Isso foi unidade, isso foi uma grande articulação junto à sociedade, e é bom a gente fazer essa avaliação para mostrar que, para a gente garantir a permanência de direitos e o avanço, a classe trabalhadora tem que ir organizada e pressionar. Pressionar o Congresso Nacional, pressionar o Executivo. Concordo com o Luiz Felipe, eu acho que tem que pressionar o TST. Eu acho que a gente sempre teve um medo muito grande da justiça de não questioná-la. Eu acho que tem que questionar, sim. Claro que de forma com consistência, com qualidade, mas tem que se questionar. Não adianta só a gente pensar, reelegemos Dilma e vamos sentar. Não. Eu diria que agora a gente entrou no terceiro round. Não é tarefa fácil. E este é um governo em disputa. Ganha quem pressiona mais.
ganha quem se organiza mais. Então, a sociedade civil, particularmente os trabalhadores, tem um papel determinante para garantir avanços. Ela prometeu, no período das eleições, que nenhum direito a menos, mas nós sabemos também que o Congresso, como já foi citado aqui, ele sofreu um retrocesso. Se já era ruim, eu até brinco que eu nunca mais vou dizer nada está tão ruim que não possa piorar, porque piorou. Né? Então, hoje, a maioria é de militares, agronegócio e das igrejas. Os representantes das organizações sociais caíram em 50% do vídeo do movimento sindical. Então, assim, esse era o. Então, como provocação, eu acho que redefinir o papel dos sindicatos dos movimentos sociais em relação ao governo, eu acho que isso é muito importante. Era isso, obrigada. Eu quero pedir desculpa à Rita, que eu fiquei pressionando. Nós não combinamos o horário antes, mas se nós nos estendermos muito, vai ser difícil ter público para concluir. Então, foram 15 minutos, né? Agora eu vou passar a palavra para o doutor Mauro e eu peço que você se apresente, porque eu apenas falei qual era o seu escritório. É que no caso da Rita eu já conhecia todo o currículo. Por favor. 15 minutos, tá? Quando faltar 5 eu aviso. Muito obrigado, Silvia. Eu queria cumprimentar a todos e, indo direto ao assunto, o contexto internacional e os desafios do Brasil pós-eleição. Farei breves considerações, atendendo aí a expectativa de tempo a utilizar. A primeira reflexão que nos vem à mente diz respeito à questão da crise internacional iniciada no setor financeiro em 2008. E talvez muitos de nós tivéssemos a expectativa, ou pelo menos um certo desejo, de que aquela crise proporcionasse um certo abalo do credo neoliberal até então vigente. Afinal, nós assistimos ali à intervenção revertendo todos os prognósticos de que o Estado não deveria, em absoluto, se imiscuir na atividade econômica, porque ela própria teria um mecanismo invisível de autogoverno. Naquele momento, os principais governos do Ocidente passaram a investir desesperadamente no sentido de recuperar as condições mínimas de funcionamento, não da economia como um todo, mas pelo menos do mercado financeiro. Nós assistíamos um processo de financiarização do capitalismo muito vigoroso, que vem desde a crise de 1973. Mas, talvez, em desacordo com nossas expectativas, o que nós pudemos assistir de lá para cá é apenas a reconfiguração do capitalismo e o seu ajustamento a um novo equilíbrio da relação de oferta e demanda, uma revitalização sistêmica, o que, aliás, é característica do próprio capitalismo, que sofre suas crises cíclicas e, a partir dessas crises, se reposiciona, se revitaliza, nada de novo. E é nesse cenário que tivemos, portanto, a volta da contraposição entre o intervencionismo estatal e a repotencialização da autonomia da vontade. E isso afeta a questão do mundo do trabalho muito diretamente. No plano internacional, e aqui foi mencionado muitas vezes, nós temos assistido uma perplexidade, até um certo refluxo das esquerdas ou daqueles que preconizam uma política social mais vigorosa. No Brasil, desde 2003, nós vivemos uma situação um tanto paradoxal do ponto de vista político, porque nós temos a esquerda no poder. E, embora essa esquerda tenha flertado, no início, com a ortodoxia econômica, mais adiante voltou ao leito natural da sua tradição, no sentido de estabelecer perspectivas de promoção de uma política de natureza social. E é evidentemente que aqueles ortodoxos que esperavam que o governo de esquerda
se mantivesse bem comportado, bem ajustado aos ditames do capital, do mercado, da ortodoxia financeira e fiscal, ficaram frustrados. Nós tivemos, é bem verdade, algumas propostas a meio caminho nesse governo estabelecido de 2003 para cá, como, por exemplo, a questão da organização coletiva dos trabalhadores. Foi aqui lembrado o Fórum Nacional do Trabalho, alguns de nós tomamos parte muito ativamente daquela experiência, e o Fórum Nacional do Trabalho não frutificou como poderia. Isso cristalizou, em boa medida, as burocracias sindicais, tanto no campo dos trabalhadores quanto no campo empresarial, e nós vivemos as consequências dessa situação até hoje. Tivemos também a questão da lei das falências e da recuperação judicial, que, de certa medida, representou ali um aceno ou uma concessão à tradicional e ortodoxa política do capital em relação às relações econômicas e de trabalho. Mas, por outro lado, nós tivemos, logo no início do governo, o arquivamento daquele projeto de lei de número 5403, que mexia no artigo 618 da CLT, com a pretensão que certamente se concretizaria, fosse a eleição de 2002 vencida pelo outro candidato, se traduziria na prevalência do negociado sobre o legislado. E aqui vale dizer, nós não somos contra a negociação coletiva, é sempre colocar, esse asterisco é sempre muito importante, mas sim somos contra a deformação da negociação coletiva para que ela sirva de veículo de eliminação, aniquilação, debilitação de direitos historicamente consagrados e conquistados pelos trabalhadores. Tivemos iniciativas includentes, e aqui eu mencionaria a emenda constitucional que estendeu os direitos das empregadas domésticas. E nós aqui, até faço uma autocrítica, deveríamos ter feito um trabalho muito mais intenso de interpretação no sentido da autoaplicabilidade daquela emenda constitucional. Ficamos devendo. E essa regulamentação até hoje não saiu. E, na prática, a emenda, embora tenha tido já alguns avanços concretos, ela não chegou a tudo que poderia. O governo também implementou uma conhecidíssima política de renda mínima e os resultados são muito bem conhecidos. Eu costumo comentar sempre com o meu amigo Cláudio o que ouvi de algumas pessoas lá da minha terra, da Bahia, do Nordeste, que dizem que, bem, quando havia uma seca que durava um ano, nós víamos aquelas hordas de desvalidos, de pessoas famintas e incapacitadas de manter sua subsistência. Pois bem, tivemos 3 anos de seca, não é, Ney? Lá em nossa Bahia, renitente, uma das piores secas de todos os anos, e ninguém nem ouviu falar, e certamente se tivesse aí gente passando fome para valer, isso estaria na mídia, porque não seria perdida a oportunidade. Pois bem, não houve. Então, isso é uma mudança tão significativa na vida das pessoas que, evidentemente, explica o sucesso dessa política de renda mínima. A promoção do salário mínimo, que já foi aqui também lembrada. Então, são mudanças muito significativas que mexeram com o tecido social brasileiro. Não obstante, nós vivemos mais uma etapa da disputa por uma remercantilização do trabalho. E essa disputa, ela outorga ao direito do trabalho a condição de um elemento paralisante aos olhos do mercado. O direito do trabalho continua sendo visto, sim, como estorvo. E, evidentemente, que, mesmo que o discurso em prol da prevalência dos direitos que, por sinal, são constitucionalizados, os direitos trabalhistas fundamentais, é visto sempre como um discurso anacrônico, pelo menos à luz das elites, o que explica também essa estigmatização que muitos de nós que vemos na eleição, nas eleições periódicas, a perspectiva não de melhora da nossa vida e das nossas conveniências pessoais, mas de melhora da nossa sociedade, na perspectiva de um futuro melhor para os nossos filhos, nós temos sido até, e a última eleição mostrou isso, fortemente estigmatizados por termos essa visão solidarista, como foi dito aqui muito bem pelo ministro Luiz Felipe. A própria Constituição ela tem esse viés solidarista. Então, essa ideia de remercantilização, essa ideia de que o debate eleitoral deve contrapor a perspectiva de uma crise internacional que, evidentemente, ocorreu e ainda deita raiz, como foi aqui dito pelo professor Jane,
em contraposição com um suposto mau comportamento do Brasil, que nosso país deveria se comportar de uma maneira domesticada em relação ao grande capital para que tivéssemos êxito. Uma outra questão muito significativa é que o tema trabalhista ele apareceu na campanha, e isso foi muito bem-vindo. Nós até não víamos isso há muitas eleições. Inclusive, nos debates eleitorais, a candidata, na época Dilma, trouxe a pergunta sobre terceirização. Houve um debate que ela perguntou sobre o projeto de lei da flexibilização, atribuindo ao outro candidato, como ex-presidente da Câmara dos Deputados, a responsabilidade de ter dado curso a esse projeto. Enfim, são elementos que precisam ser agora habilidosamente desenvolvidos para que isso não fique apenas no terreno da retórica eleitoral, mas se traduza em políticas efetivas. Muito bem. Há, portanto, e ficou bem claro aqui, um contraste entre as políticas de combate à crise na Europa e no Brasil. Vivemos uma fase regressiva em matéria de direitos sociais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Há um certo consenso nesses países que naturaliza, foi dito aqui pelo Xixo, a regressão dos direitos sociais. E em nosso país, a tradução disso, no momento, o tema da moda é a terceirização. A terceirização é o veículo, como já fora a flexibilização, o banco de horas, o layoff. Há sempre uma bola da vez, cooperativas e assim por diante. O professor Guilherme falou aqui na deslaborização. Também nós já tivemos aqui com a perspectiva da pejotização. São várias. O cardápio ele é variado. Ele é variado. Mas a maneira de resistência a esse cardápio, que sempre procura ampliar e agravar a simetria da distribuição de poder e de acesso a bens em nossa sociedade, a nossa agenda de resistência não pode ser outra senão evocar a Constituição de 88. E mais que ela, todo o aparato de mobilização social que produziu a própria Constituição de 88. O país tem uma história. Nós não podemos abdicar, nem devemos jamais abdicar do caráter histórico da Constituição dos Direitos. Naquele momento, nós consagramos direitos civis e políticos e direitos sociais. E essa Constituição é um patrimônio do povo brasileiro que tem que ser agora defendido. O ministro Luiz Felipe falou aqui que terceirização basicamente é desigualdade. Eu me recordei aqui de uma citação do professor Paulo Bonavides que diz assim: a igualdade é o critério magno e imperativo para os direitos sociais. Então, se nós estamos tratando de direitos sociais, nós não podemos nos governar pela noção de desigualdade, de desigualação. Ao contrário, de igualdade, de centralidade de um Estado democrático e social de direito. O legislador, como diz o professor Canotilho, deve se mover dentro de um enquadramento constitucional. E o nosso enquadramento constitucional não é o da livre iniciativa selvagem, como certas decisões de admissão de repercussão geral chegaram a dimensionar, o que nos causa horror, porque para ser juiz da Constituição é preciso conhecer minimamente qual é a índole da Constituição, qual é o vetor principal da Constituição, um Estado democrático e social de direito, baseado na dignidade da pessoa humana como matriz dos seus princípios axiológicos, como diz Recassen Siches. Então, é justamente por isso que os custos humanos eles não podem ceder a uma teologia de mercado. Se em 2002 nós tínhamos o combate ao desemprego como a justificativa, o argumento para a flexibilização, isso já foi abandonado, até porque nós vivemos, como já foi dito aqui, uma situação praticamente de pleno emprego. E isso não é pouca coisa para uma sociedade desigual, brutalmente mal distribuída como a sociedade brasileira. É um ótimo começo. Hoje, ninguém mais fala disso ao defender, por exemplo, a terceirização. Tiraram a máscara e falam, sim, em redução de custos, porque desemprego não é mais problema. É como diz o nosso querido Xixo, que infelizmente não pôde permanecer aqui. É um capitalismo que hoje já está descomplexado, já tira sua máscara e já diz, não, nós queremos isso mesmo, é competitividade imediata, não é nem a longo prazo, e é redução de custos, porque emprego, isso daí para mim, olha, dor de ombros. Então, dito isso,
eu encerraria dizendo que nós temos aqui grandes desafios. E eu vou me ater à questão da terceirização e conto aqui uma circunstância que vivi há poucos dias conversando com um vizinho do nosso prédio de escritórios que trabalha com assessoria parlamentar. E nós discutíamos. E ele, profundo conhecedor do parlamento, dizia a mim: Mauro, a situação do parlamento é desesperadora, vocês têm que ganhar isso lá no Supremo Tribunal Federal. E eu, como conhecedor do Supremo, que advogo lá, não é possível. Eu ia lhe dizer justamente o oposto. A gente tem que ter alguma experiência no parlamento. Mas, assim, a solução, gente, é que cada um, no seu espaço, nós continuemos dando o maior dos nossos esforços. E eu creio que eventos como esse, que nos unem, que reconectam antigas relações, antigas identidades e afinidades, são um ótimo começo. Então, eu agradeço, em meu nome pessoal, dos colegas do Aline e Roberto aqui presentes, que viemos de Brasília, de Salvador e daqui de São Paulo também. Digo da grande satisfação de contar aqui com a amizade e com a parceria do Eimar, dos colegas do LBS, do Xixo, e de rever todos vocês. Então, a mensagem só pode ser essa: vamos continuar lutando. Muito obrigado. Eu vou começar pelo fim do Mauro aqui. Porque nós, quando começamos a pensar de nos encontrar no final, na sexta-feira, em São Paulo, né? A Silvia já falou um pouquinho sobre isso, outros já falaram, mas eu queria falar porque eu acho necessário. Nós começamos, né, essa semana de trabalhos na quarta-feira com o Gianni na Escola Judicial da 10ª Região, numa abertura que o desembargador brasileiro fez, presidente da escola, para que no primeiro dia de capacitação dos juízes, que é uma semana que eles fazem onde suspende as atividades judiciárias da 10ª Região, e, portanto, todos os juízes participam, né, que o primeiro tema da semana fosse liberdade sindical e a questão sindical. E as mesas foram montadas com a presença da OIT e do Gianni, e depois o ministro Godinho e o Messias, secretário de Relações do Trabalho. Um dia todo discutindo matéria sindical e liberdade sindical, na escola judiciária, no curso de capacitação. Um debate bastante rico e politizado, inclusive, sobre a questão do papel dos sindicatos. Bem, de lá, finalzinho da tarde, pegamos um voo, desembarcamos em Curitiba, para no dia seguinte, logo pela manhã, às 8h30 da manhã, na Escola Judicial da 9ª Região, uma discussão no curso de capacitação da Escola da 9ª Região, com a presença do Gianni, também ali para funcionários, assessores do tribunal e magistrados, e também passamos a manhã toda numa discussão muito rica, também lá junto à Escola Judicial. De lá, almoçamos com os amigos de lá, viemos para São Paulo, chegamos aqui, almoçamos muito bem, evidente. Chegamos ontem à noite e hoje começamos os trabalhos para finalizar, digamos assim, coroando aí esse trabalho. Portanto, eu também costumo ser pessimista em muitas ocasiões, mas eu só posso, ao final dessa tarde, estar um pouquinho otimista, tá certo? Porque acho que, como disse o Mauro, nós temos que saber qual é o nosso papel. Eu dizia isso, qual é o nosso papel? Uma coisa que esse momento tem feito de positivo é nos recolocar essa pergunta: qual é o papel
E ontem eu disse lá na escola judicial lá também, não há espaços para ingenuidades nesse momento. Qual é o papel? Por que juízes e ministros do Tribunal Superior do Trabalho, por ocasião da 4330, assinam um documento que não é uma situação, digamos, corriqueira, assinam um documento tratando de um projeto de lei que ainda está sendo analisado pelo Congresso, por um compromisso social, por um compromisso que é de todo cidadão, quando assuntos como, eu vou listar só alguns que foram falados aqui, democracia. Nós temos consciência que o direito do trabalho, nosso papel, está intrinsecamente ligado à democracia. Ou esses valores democráticos continuam sendo praticados pela sociedade e por todos nós e por cada um de nós no seu papel social, ou esses valores vão se perder. Quem não assistiu, assista o filme Fita Branca, que mostra de forma muito delicada, né, como foi a construção de gerações que desaguaram no nazismo. Quer dizer, como é que se começa a culturalmente, né, destruir determinados valores e as pessoas absorverem aqueles valores. Então, eu acho que nós nos acordamos, e isso é importante, para esses perigos, para esses riscos. Temos certeza do futuro? Não temos. Por isso que quando nós fizemos aqui, dizendo lá, o cenário pós-eleição, eu digo, viu, Rita, sendo um projeto ou sendo outro, o papel nosso, claro, ele será um papel necessariamente duro. Porque nós temos que nos reenxergar como sociedade, qual é o papel qual é o papel do movimento sindical, qual é o papel de um judiciário comprometido, qual é o papel e quais as consequências se nós não usarmos, se nós não assumirmos a responsabilidade dos nossos papéis. Né? Então, assim, o tempo da zona de conforto, talvez, ou o tempo de uma situação como se tem ou como se teve lá, quando a gente discutia com o Gianni, contrato coletivo, com todas as nossas críticas ao modelo italiano, mas, ao mesmo tempo, vendo não a importância da negociação coletiva, enfim, querendo encontrar caminhos. Nós tínhamos uma ideia de sociedade de esperança muito mais... né? Nós estávamos, como disse o ministro aqui hoje pela manhã, querendo era comemorar e não pensando na ressaca. Né? Então, havia um clima, um ambiente. Né? Na outro seminário, nós temos, o Dr. Márcio Túlio falou muito do clima. Né? Nós temos esse registro lá. E isso é muito importante. Qual é o clima que nós estamos vivendo e convivendo? Então, eu acho que isso é um ponto assim, fundamental. Falamos aqui, foi falado, consensos. E aí eu vou dizer, bom, não vou ficar falando muito, porque concordo e estou de acordo com todos os relatores que passaram aqui. Né? Voto como eles. Agradeço todas as equipes dos nossos escritórios, do nosso escritório, do escritório Aline Roberto e do Declatra. Todos aqueles que se envolveram para a realização do seminário e dos encontros nas escolas. Agradeço em nome de uma pessoa, que é a Fernanda, que também ajudou bastante, inclusive no contato com o professor da PUC-Peru, que houve também, o Guilhermo, que também só foi possível pelos contatos que a Fernanda havia feito. Presença do ministro, agradeço novamente, ministro Felipe. Nós sempre podemos contar com o ministro Felipe nas questões sociais, nas questões de pensar grande o Brasil. Acho que nós todos devemos isso a ministros como o senhor, a juízes, né? Como disse o Mauro aqui. Então, eu acho que, para nós, a nossa grande satisfação de poder novamente contar com a sua participação, colaboração nos debates. Você quer que eu pare? Não. Você quer falar alguma coisinha? Ela fez assim. Sou obediente, a Silvia sabe. Não.
Não, eu só ia sugerir o seguinte, nós temos, a grande maioria que está aqui são advogados, são assessores, temos 2 dirigentes sindicais, tinha mais o Jaci, que já foi, etc. E eu não sei se, por exemplo, mais uns 5 minutos, se o Carlão, como presidente da Contraf, temos a Graça, a direção da CUT. O Carlão é mais graduado que você, viu, Graça? Desculpe. Então, se de repente não queria fazer alguma intervenção rápida sobre isso. E aí você fecha. Tá, obrigado. Eu vim na frente aqui, irmão. Boa noite a todos e todas. Queria primeiro parabenizar a todos aí por este evento, que ocorre num momento muito importante. Acabamos de sair de um processo eleitoral, onde estão aí dizendo que tem o 3º turno. E, como são só 2 minutos, que eu acho que todo mundo está cansado, eu queria dizer que a campanha já acabou. Reconheço que o governo Lula e Dilma tiveram avanços, as pessoas saíram da miséria, da pobreza, foram incluídas, geraram empregos. Agora, se a presidenta Dilma falou que tem que dialogar, parece que é preciso destampar um lado do ouvido do governo. Pelo menos as suas primeiras medidas, está dialogando com aquele que fez campanha contra o tempo todo. Está a indicação de banqueiro para ser ministro da Fazenda, está aí o aumento da taxa Selic, que nem o próprio mercado acreditava, e agora o corte de gastos. Então, a gente está muito preocupado com esse momento e fazer uma provocação, viu, Silvia? Esse negócio de direita e esquerda depende do olhar. Do nosso olhar do lado de lá, quem está muito à esquerda aqui é o ministro, que eu ouvi aqui na parte da manhã dizendo que é preciso mobilizar. Que é preciso mobilizar. E eu não tenho dúvida que é preciso mobilizar e pressionar, como diria o Luiz Marinho, quando era presidente da CUT, depois como prefeito eu não sei, mas diz que governo é igual feijão, só fica bom na pressão. E nós, bancários, tivemos muita dificuldade com esse governo, inclusive, que foi falado da rotatividade. Isso é uma vergonha, violência. Enquanto no mercado de trabalho geral, a rotatividade, os trabalhadores que entram, eles entram ganhando 7% menos aqueles que saem, na nossa categoria bancária é 40%. E no Ministério do Trabalho nós fizemos várias denúncias e não teve uma punição, não teve nada em relação aos bancos. Na categoria bancária, 70 pessoas são assassinadas por ano nas agências bancárias. E até hoje nós não conseguimos uma audiência com o ministro da Justiça. Agora ele já atendeu vários representantes de bancos. Então, eu ajudei a eleger esse governo, não tenho dúvida nenhuma da capacidade do projeto desse governo em relação a outra candidatura. Agora, nós somos dirigentes sindicais. Ou a gente se mobiliza e vai para cima para mudar essa realidade, ou nós vamos ficar aqui muitas vezes confundindo os espaços. Às vezes a gente não sabe se é governo, e às vezes não sabe se o governo é sindicalista. Eu acho que nós vamos definir muito bem esses papéis. E, para finalizar, queria dizer que os ministros do TST, que assinaram aquela carta do 4330, mas estão muito mais à esquerda do que o governo. Porque nós mobilizamos e fomos para cima do Congresso, está aqui a Graça, que ajudou muito nisso, junto com a CUT, a categoria bancária, mas os parlamentares do PT falavam para a gente que o governo tinha interesse no 4330. Aliás, a proposta inicial, inclusive, era de acabar com o concurso público. Então, acho que nós, sindicalistas, temos que ter a responsabilidade de mudar o nosso discurso e começar a fazer enfrentamento com o governo. Porque governo, seja ele eleito ou não pelos trabalhadores, ele é governo. E nós somos sindicato. Bom, depois dessa fala do Carlão, não preciso dizer nada, a não ser muito obrigado a todos, porque, de fato, ele pontuou aqui para nós o que, de certo modo, é um resumo, exatamente, nos colocou no centro, no centro do debate. Certo? Então, assim, agradecer a cada uma que esteve aqui, nosso compromisso de
continuar. Eu disse no começo e quero encerrar assim. Nós todos ouvimos muito Beto Guedes, né? E o 1 mais 1 é sempre mais que 2. Vamos precisar de todos juntos. E a nossa realização aqui, Mauro, ela é um exemplo disso, de que a gente pode fazer coisas juntos, pensar juntos, trabalhar juntos, ter ação coletiva juntos e juntos espero de todos aqui que tenham consciência do seu papel e queiram, né, nesse momento, fazer uma disputa necessária nesse momento de regulação do mundo do trabalho e dos riscos que tem havido para o direito sindical, o direito individual, o direito coletivo e para a própria democracia. Portanto, minha palavra final é muito obrigado.